Bom, beleza, pessoal. A aula já está sendo gravada, então, mais uma vez, boa tarde, tá? Hoje, na próxima aula, a gente vai discutir, né, sobre essa parte de estatística descritiva. Então, vocês tiveram esse material com essas três partes, e a ideia agora é a gente fazer uma geralzão sobre esse material e fazer alguns exercícios e tirando dúvida que vocês tiveram ao longo desse período de aprendizado, tá? Então, já de antemão, eu peço a vocês que qualquer questão que vocês tiverem, vocês podem abrir o microfone e falar, ou então vocês podem digitar aí no chat que eu vou estar olhando, tá? Que eu estou com duas telas de computador aqui. Então, inicialmente, a ideia é o quê? Fazer uma geral do que foi apresentado nesses dois materiais. Então, é assim, o que eu acho mais interessante da gente discutir aqui. Mas, de qualquer maneira, vocês podem, se tiver interesse em alguma outra parte, vocês podem pedir para parar e perguntar. Tá joia? Alguém quer falar alguma coisa de antemão ou não? Vocês estão escutando, beleza? Qualquer coisa vocês pedem para parar. Tá joia? É bom, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a estatística descritiva, né? Foram passadas 3 partes para vocês. Na verdade, as 2 primeiras partes, que elas são a parte do conteúdo mesmo, a terceira parte, na verdade, é apenas uma forma diferente de apresentar os dados. Então, vocês vão ver que depois que a gente discutir a parte 1 e 2, a parte 3 fica bem tranquila de ser entendível. E aí vou dar uma passada rápida aqui, né? Então, o que é uma estatística, né? O que é a ciência estatística? Tem uma definição aqui, né? Tem a questão, uma motivação do motivo da gente aprender estatística, essa questão de divisão da estatística entre estatística indutiva e inferência estatística e estatística descritiva, né? O que a gente vai ver aqui em sala, né? Mas assim, eu acho que para tentar deixar claro para vocês é o seguinte: a estatística descritiva é quando a gente tem um conjunto de dados. Então, vamos imaginar que eu faço um questionário dos alunos da 105, turma 4. Eu vou coletar essas informações, vou utilizar umas medidas, então vou sumarizar essas informações, e as minhas conclusões são válidas somente para aquele conjunto em estudo, ou seja, para os alunos de 105, turma 4. Mas eu posso ter interesse de estudar os alunos de estatística de todo o Brasil. Então, eu não posso pegar somente alunos da turma 4. Eu tenho que fazer uma amostra, ou seja, coletar informações de vários cursos de estatística no Brasil e da melhor maneira possível, mas eu também não vou pegar todas as observações. Eu pego uma parte dessas observações, faço algumas medidas e, a partir dessas informações, eu quero generalizar como uma população como um todo, que aí seria essa parte que está escrita aqui, ó, de inferência estatística. Por que eu acho que, no momento, não vale tanto a pena eu ficar dando ênfase a essa questão de diferença, de como essas coisas são feitas? Porque a inferência vocês vão ver um pouco mais para o final do curso, né? Então, eu acredito que pode ser que acaba confundindo essas informações se eu ficar dando muito detalhe hoje. De qualquer maneira, vocês podem, se tiver uma dúvida nesses slides iniciais aqui, me parar e perguntar, tá joia? O que a gente precisa saber? Que a estatística descritiva, a gente vai, né, fazer uma análise de um conjunto de dados e as conclusões, né, os resultados, eles vão ser válidos apenas para aquele conjunto que a gente está avaliando. Então, como por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa com os alunos de 105, turma 4, as minhas respostas serão válidas somente para os alunos da 105, turma 4, não para os alunos da UFV, não para os alunos de um determinado curso e assim sucessivamente. Só serão válidas para esse grupo em estudo. Tá joia? Bom, aí nesse próximo slide tem um resumo, né, de como é feita uma estatística descritiva. Então, na verdade, essa realização é o que vocês meio que imaginam, né? A gente tem que coletar esses dados, então a gente tem que definir quem que vai coletar, como que essa coleta vai ser feita, né? Qual que é o meio qual é a forma, né, que a gente vai
utilizar para coletar essas informações? Vai ser um questionário? Vai ser via telefone? Vai ser através da internet? Então, tem várias formas da gente obter essas informações. Vai ser através de um experimento agrícola, né, ou seja lá o que for. Depois a gente vai pegar esses dados e vai utilizar essas medidas que serão apresentadas para vocês, para a gente tentar o quê? Sumarizar esse conjunto de dados. Ou seja, eu tenho uma tabela de dados, né, eu tenho um conjunto de dados, e a partir de poucas medidas, que são essas estatísticas descritivas, a gente vai conseguir sumarizar, ou seja, resumir toda essa informação do conjunto de dados. Então, essas aulas que vocês viram, na verdade, é a apresentação de medidas que facilitam, né, a pessoa tomar decisões. Então, como por exemplo, né, um exemplo bem simples e um pouco impraticável aí, né? Quando vocês estão num ponto de ônibus e tem uma pessoa no ponto lá, né, e aí você pergunta, mais ou menos quanto tempo vai demorar esse ônibus, o próximo ônibus passar? A pessoa vai falar o quê? Esse ônibus demora, em média, 15 minutos. E a partir dessa informação, você toma a decisão de esperar o ônibus ou então ir caminhando. Mas essa informação, para a pessoa chegar nessa informação, ele tem várias informações anteriores, né, que ele sumarizou nessa única medida que é uma média. Então, se ele poderia, né, por exemplo, toda hora que ele estivesse no ponto, anotar quanto tempo demora o próximo ônibus. Então o próximo ônibus demorou 60 minutos, ele vai lá e anota. O próximo ônibus demorou 45. Eu cheguei e o ônibus basicamente chegou. O ônibus passou em 5 minutos, e assim sucessivamente. Ele poderia pegar essa quantidade de dados e fornecer para vocês, toma a decisão aí com base na minha tabela. Ou então, de uma maneira muito mais simples, né, utilizar uma única medida, que nesse caso foi a média, para ajudar na tomada de decisões. Aí tá, né? Dentre essas medidas que vocês viram aí, né, para tentar sumarizar esse conjunto de observações, tem as medidas de posição e medidas de dispersão, né? Como está escrito no slide aí, ela informa, né, o valor ou o número em torno dos quais os dados tendem a se concentrar. Então, se eu falo para vocês que na turma a média de idade é de 18 anos, vamos supor, por exemplo, eu sei que a maioria das observações do meu conjunto de dados estão concentradas ali próximo do 18. Eu tenho indivíduos com 17, com 16 anos, eu tenho indivíduo com 19, com 20, mas é muito difícil eu ter indivíduos com, sei lá, 15 anos e indivíduos com 35 anos. Né? Então, a gente começa a ter uma ideia com apenas uma única medida, que são essas medidas de posição. Nesse período, a gente vai abordar 3, né? Foram apresentadas 3 para vocês, a média, a mediana e moda. E, depois disso, vocês viram as medidas de dispersão, né, que ela vai medir, na verdade, a dispersão dessas observações ao redor dos dados. Né? Quando chegar lá, eu acho que vai ficar bem mais claro o motivo, né, a necessidade da gente utilizar essas medidas de dispersão. Aí tem um exemplo introdutório, né, onde tem um conjunto de dados aí de temperatura, e a partir desse exemplo são apresentadas algumas medidas, como, por exemplo, a média. Tá? Então, na verdade, aquela parte de somatório que a gente viu anteriormente, ela serve para quê? Para a gente ter ideia de como funcionam essas medidas. Se a gente observa aqui no slide, a gente vê... Um minuto, pessoal, que alguém pediu para entrar na sala aqui. Bom, sumiu também o pedido dele. A gente percebe que a média, né, aritmética, que é denotada por esse x barra, ele é o quê? A soma de todas as observações dividido por n. Então, se a gente não tivesse visto o somatório, talvez, nesse ponto aqui, vocês não conseguiriam saber que isso aqui, na verdade, é soma simples dividido pelo número de observações. Né? Bom, se eu tenho um conjunto de dados, como a gente acabou de falar, se eu quero calcular a média, eu vou somar todas as observações, né? Está aqui, e divido pelo número total de observações, dá 23,81. Bom,
da mesma forma que lá no somatório, a média tem algumas propriedades, né? Se a gente prestar bem atenção, as propriedades são as mesmas, né? Então, a gente tinha lá, no somatório, se eu, vamos supor, se eu somo, né, a propriedade do somatório, somatório de uma constante vezes variável. Não sei se vocês recordam lá. A gente pega essa constante e tira para fora do somatório. Se eu tenho a soma, se eu pego soma e subtraio observações, né, em variáveis, o que eu quero? Aqui tá. Isso aqui mesmo. Se eu faço isso aqui, ó, né, o que a gente pode fazer pelas regras do somatório? Eu posso distribuir esse somatório nos termos, tá aqui, né? E se eu distribuo esses somatórios nos termos, eu vou chegar que se eu tenho um conjunto de observações, né, então eu tenho x1, x2, x3, xn, somo ou subtraio uma constante, ou seja, para cada observação eu somo ou subtraio o mesmo valor, a média resultante ela fica somada ou subtraída por essa constante. Então, a primeira propriedade da média seria essa. A segunda propriedade, aqui, que é o que eu falei para vocês, né? Se eu tenho a soma de constante vezes variável, o que eu faço com a constante? Eu retiro do somatório. Se eu retiro do somatório, isso aqui vai ficar o quê? A constante vezes a média, né? Então, se eu tenho um conjunto de dados e eu multiplico uma constante em cada observação, a minha média resultante fica multiplicada por essa constante. A divisão, a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque a divisão pode ser vista como a multiplicação de 1 sobre o valor da constante. Uma terceira propriedade aí, né, que ela vai ser importante para a gente entender as medidas de dispersão, é essa do desvio em relação à média. Então, se eu tenho um conjunto de dados, tiro a média desse conjunto de dados. Cada observação eu subtraio da média. Então, pego cada observação, subtraio da média. Somo essa diferença. Essa soma vai dar quanto? Vai dar 0. Tá? Então, soma dos desvios em relação à média é igual a 0. A outra propriedade, aqui é a demonstração da propriedade, tá? Suponha que as temperaturas. E a outra propriedade aqui, ó, é se eu tenho uma constante. A média de uma constante é a própria constante. Ou seja, se todos os meus elementos do meu conjunto de dados são iguais a 2, quanto que é a média? 2. Né? Se todos os elementos são iguais a 5, a média é 5. Tá? Pessoal, alguém ficou com dúvida na média? O que vocês precisam saber, né? Calcular a média, somar, né, todas as observações e dividir por N. Agora vem algumas medidas de posição um pouco mais complicadas, né, de se fazer. Na verdade, essa mediana é um pouco mais complicada, a moda é bem simples também. O que seria a mediana? Né? Como está dizendo aqui, ó, a mediana é o valor que divide o conjunto de dados em 2, exatamente em 2. Então, vai ter um valor no centro do conjunto de dados, em que vai dividir esse conjunto em 2, ou seja, 50% das observações são menores ou iguais àquele valor e 50% serão maiores ou iguais àquele valor. Quando que é interessante a gente usar a mediana? Né? Eu vou abrir um Word aqui e aí vou discutir com vocês rapidamente isso aqui. Deixa eu pegar uma forma. Acaba que fica mais rápido, Bruno.
Então, eu tenho a média, né? Está aqui. A média é o quê? A soma de todas as observações dividido pelo número total. Nesse exemplo aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, ela dá 5. Mas a média tem um problema. Qual que é o problema? Vamos imaginar que eu tivesse esse mesmo conjunto de dados aqui. Ó. Vou colocar aqui. Tivesse um conjunto de dados dessa forma. Só que essa última observação, ela não fosse 2, ela fosse 200. Então, nesse conjunto de observações, eu tenho a maioria das observações tudo próximo aqui a 4, 3, 5, e eu tenho uma observação lá que é igual a 200. O que aconteceria com a média nesse caso? A média ela seria muito afetada por esse valor 200. Então, se eu ponho um 200 aqui, provavelmente esse valor, né, sei lá, fosse aproximadamente, né? Isso não está, só estou tentando exemplificar para vocês, seria, sei lá, aproximadamente 35. Bom, mas para que servem essas medidas? Para a gente tentar simplificar e resumir a informação desse conjunto de dados. Então, se eu digo que a média desse conjunto é 35, eu estou dizendo que esse é um ponto em que a maioria dos dados tende a se concentrar. Mas a gente percebe aqui, olhando esses valores, ó, que isso não é verdade. Então, se eu uso a média em situações onde eu tenho valores discrepantes, a gente chama, o que é um valor discrepante? É um valor muito diferente daqueles que estão no nosso conjunto de dados. Ela não é uma boa medida para isso. Para resolver, né, as pessoas propuseram o uso dessa medida, chamada mediana, né, que é a segunda medida que vocês vão ver aí. O que a mediana faz? Ela vai considerar como medida de posição exatamente o valor que divide o conjunto de dados em 2. Então, eu tenho duas situações aqui. Né? Vamos colocar. Vou pegar esses mesmos números aqui. Não? Cadê? Vou pegar aqui. Tá. Vamos pensar que aqui seja 3. Né? Então, eu tenho esse conjunto de dados. Vamos imaginar que o nosso conjunto é esse aqui. E eu quero calcular a média. Né? Se eu calculo a média desse conjunto de dados, qual que vai ser a média dele? Né? Só um minuto para me organizar aqui. A média desse conjunto vai ser 1, mais 3, mais 3, mais 4, mais 200. Então, 211 dividido por 1, 2, 3, 4, 5 observações. Eu vou ter uma média aqui, né, colocar x barra, igual a 42,2. Bom, então, como a gente discutiu, né, se eu quero simplificar esse conjunto de dados, se eu falo que a média é 42,2, eu não estou representando isso aqui de uma maneira adequada. Então, as pessoas, para essas situações, propuseram a mediana. O que é a mediana? É o elemento que vai dividir esse conjunto em dados em 2. Bom, teremos duas fórmulas, como vocês vão ver daqui a pouco. Né? Antes de ver as fórmulas, eu prefiro explicar. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 observações, eu tenho um elemento exatamente no meio, que é o 3 aqui, ó, que vai dividir esse conjunto de dados em 2. Então, eu vou ter 50% das observações são menores que 3 e 50% são maiores do que 3. Né? Então, nesse caso, a minha mediana, né, minha mediana aqui, seria igual a 3. Mas eu posso ter uma situação que o número de elementos aqui não é
ímpar, é um número par. Então, vamos imaginar que eu tenho, na verdade, esses 4 elementos aqui, ó, e não 5. Nesse caso, eu não tenho nenhum elemento que divide exatamente o conjunto de dados em 2. Nesses casos, onde eu tenho um número par de observações, a mediana ela vai ser dada por quem? Pela média. Vai ser 3 mais 4 dividido por 2. Né? Seria 3,5. 3,5. Então, nesse segundo caso, onde eu tenho um número de elementos par, a minha mediana são os 2 valores centrais. Né? A média dos 2 valores centrais. Se eu tenho um número ímpar, o valor é exatamente aquele que está no meio das observações. Beleza até aí, pessoal? Aí, né, após discutir isso aí rapidamente, tem as expressões, né? Então, antes de entrar nas expressões, eu acho interessante a gente discutir aquele exemplinho. Né? Por quê? Porque aqui, ó, a gente percebe, ó, tem 2 formas. Eu tenho uma forma quando o número é ímpar e tem uma outra forma quando o número é par. O que isso significa? Quando o número é ímpar, então eu tenho aquele elemento exatamente no meio que divide em 2. E esse elemento, ele está nessa posição. E quando o número é par, eu não tenho um elemento que divide exatamente ao meio. Então eu vou pegar os 2 centrais e dividir por 2. E ele está em qual posição? Na posição n-2 e na posição n-2 mais 1. Tá? Para vocês verem como funcionaria isso aqui, em estatística, quando a gente tem esses parênteses aqui, ó, no subíndices, a gente está dizendo que esse conjunto, ou essa observação aqui, ela está ordenada. Tá? Então, ele é o elemento da posição n mais 1 dividido por 2. Se a gente volta no nosso exemplinho lá, que estava discutindo, esse aqui é o elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5. Então, se a gente observa, né? Vou voltar aqui para a forma. Não sei se vocês... Vou aumentar aqui. Aqui. Parece ver? Tá, eu tenho essas observações aqui. Então, esse cara aqui está dizendo que a mediana, quando eu tenho um conjunto de elementos ímpar, ele é o x na posição n mais 1 sobre 2. Qual que é o n aqui? Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, n mais 1, 5 mais 1 no caso, né? 6 dividido por 2, 3. Então, é o elemento que está na posição 3. Bom, se eu tenho um conjunto de números par, aqui, qual que vai ser a minha mediana? Vai ser o elemento da posição n sobre 2. Qual que é o n aqui? 1, 2, 3, 4. Então, n sobre 2 é o elemento da posição 2, mais o elemento da posição n sobre 2, 2 mais 1, 3. Soma os 2 e divide por 2. Eu teria aqui a mediana. O que a gente não pode esquecer nesse caso? Tá? A gente não pode esquecer de ordenar essas observações. Nesse exemplo que eu passei para vocês aí agora, rapidinho, as observações já estão ordenadas, mas pode ser que na prática a gente não esteja com essas observações ordenadas. Então, vocês primeiro pegam um conjunto de dados, precisa o quê? Colocar eles em ordem crescente. Depois que colocou eles em ordem crescente, basta eu verificar se o número é ímpar, ou verificar se o número é par, e aplicar essas 2 expressões aqui. Beleza? Tá, aí tem um exemplo aqui. Deixa eu diminuir aqui, só para facilitar. Aqui eu tenho um exemplo com um número ímpar, né? 1, 2, 3, 7 elementos. Eles já estão ordenados. Consequentemente, se ele é número ímpar, eu vou pegar o elemento da posição n mais 1 dividido por 2. N é 7, mais 1, 8, dividido por 2, posição 4. Então, a mediana é 23,5. Nesse caso aqui, eu tenho um número par. Então, eu vou pegar o quê? Os 2 centrais
e dividir por 2, que dá 23,35. Né? Lembrando que, nesse caso aqui, ó, as observações já estão ordenadas. No caso de vocês, vocês sempre têm que ficar atentos para ordenar essas observações numa primeira vez. Tá joia? Bom, tem algumas interpretações, que foi o que a gente já falou, né? Ela divide o conjunto de dados em dois. E a última medida de posição que a gente vai ver aqui é a chamada moda. Né? O que é a moda? É aquele número que aparece o maior número de vezes no nosso conjunto de dados. Então, se eu tenho um conjunto de dados, né, e esse conjunto nenhum número se repete, é 1, 2, 3, 4, 5, eu não tenho moda. Por quê? Porque todos os elementos aparecem uma única vez. Quando eu tenho um conjunto de dados onde eu tenho algum dos elementos que se repete mais do que os demais, eu digo que ele é unimodal, e ele tem uma única moda. Quando dois valores se repetem mais que os demais, ele é bimodal, e quando mais de dois, multimodal. Aqui tem alguns exemplos, né, para a gente ver. Ó. Nesse caso, ó, o que eu observo? Que o 25 apareceu 1, 2, 3 vezes. Então, o 25 é minha moda e eu tenho apenas uma única moda. Nesse outro conjunto de dados, eu tenho que o 25 apareceram 2 vezes, né? O 25 apareceu 2 vezes e o 23 2 vezes. Então, eu tenho 2 modas, 23 e 25 é um conjunto bimodal. Aqui todos os elementos são iguais, então nenhum se destaca. Então ele é amodal. Aqui eu tenho todas as observações e elas são diferentes, então o conjunto também é amodal. Tá? E se eu tenho mais de 2 modas, multimodal. Tá? Então, acho que não tem tanto problema em relação às medidas de posição. Vocês devem ter visto, tem uns manuais de calculadora lá que ensinam a vocês fazerem essas contas tudo na calculadora. Então, na hora da prova, né, eu sugiro que vocês façam todos esses exercícios usando a calculadora, porque na hora da prova vocês vão fazer bem rapidinho isso aí. Pessoal, alguma questão até a parte de posição? Vocês podem ficar à vontade. Aí depois a gente vai ver os exercícios, lógico, né? Aqui é só uma passada rápida sobre isso. Beleza, valeu. Então, vamos para a segunda parte. Ó. Parte 2. Bom, as medidas de dispersão, elas são muito importantes. Por quê? Porque a gente não consegue caracterizar um conjunto de dados de maneira satisfatória apenas usando medidas de posição. E por que a gente não consegue fazer isso? Esse exemplo aqui dá uma ideia para a gente. Então, eu tenho 3 cidades e tenho a temperatura dessas cidades. Então, eu tenho aqui ó, a cidade A, a temperatura, né, dos dias 1 até o 5 é 21. Vou colorir aqui. 21,5, 22, 23, 24 e assim sucessivamente. Da cidade B, eu tenho esses valores de temperatura. E da cidade C, eu tenho esses valores aí. Né? Acho que não ficou bom de vermelho. Vamos mudar. Amarelo. Bom, quando a gente utiliza medidas descritivas, a gente só apresenta o quê? O valor. Então, o que eu teria dessas 3 cidades? Eu teria esses 3 valores de média, igual a 23, 23 e 23. Quando a gente apresenta somente a média, né, daria a impressão que essas 3 cidades elas têm um comportamento semelhante em termos de temperatura, o que não é verdade. Se a gente olha do conjunto de observações, esse primeiro aqui, ó,
as medidas estão entre 21, vamos pensar, até 24. E o último, ele está de 5 até 38. Ou seja, apesar de ter a mesma média, o comportamento de temperatura nessas cidades é completamente diferente. Se eu apresentasse somente a média para o leitor, né, para quem estivesse lendo essa informação, a gente tende a imaginar que essas 3 cidades têm o mesmo padrão. Então, nesse caso aqui, a gente começa a imaginar o quê? Que somente as medidas de posição não são interessantes para a gente descrever um conjunto de dados. E aí que surgiram essas medidas de dispersão. Tá joia? A primeira medida de dispersão que a gente vê aí é chamada de variância. Né? Por que essa variância informa? Ela informa como que os dados estão dispersos ao redor da média. Então, o que isso quer dizer? Eu vou pegar aqui, ó, cada observação e subtrair da média e elevar ao quadrado. Então, eu somo as diferenças em relação à média ao quadrado e divido por n menos 1. Quanto maior for o valor de variância, mais os dados estão o quê? Dispersos ao redor da média. Por que tem que ter esse quadrado aqui? Pelaquela propriedade da média lá, que a soma dos desvios em relação à média é 0. Então, para qualquer conjunto de dados, se eu usar isso aqui sem o quadrado, né, ela vai dar 0 sempre. Então, a gente põe o quadrado para quê? Para não ter esse problema. Somo todas as observações subtraídas da média, elevo ao quadrado e tenho uma medida que vai me informar sobre a dispersão do meu conjunto de dados. A fórmula prática para usar aqui, né, que a gente recomenda, é essa fórmula aqui. Por quê? Né? Tem 2 coisas. Por que essa e por que a gente como chega nela? Para chegar nela, basta desenvolver esse quadrado, jogar o somatório aqui, que a gente vai chegar nessa expressão. Né? Então, eu desenvolvo isso aqui, chego aqui. E por que a gente usa ela? Porque quando a gente tem números com decimais, né, essa diferença aqui, elevada ao quadrado, vai dar números bem grandes. Né? Então, a gente usa essa fórmula aqui, que evita ficar tirando diferença e elevando ao quadrado esses decimais. Tá. Então, olha só. A primeira medida de dispersão, né, que a gente vai utilizar é essa variância. O que é a variância mede? Né? Vou botar sem cor aqui de novo. A variância mede a dispersão ao redor da média. O que seria dispersão? Como os dados estão variando ao redor dessa média. Então, o que eu faço? Eu vou no conjunto de dados, vou voltar aqui, e calculo a média de cada um. Então, esse é 23, 23, 23. Eu vou pegar cada observação dessa e subtrair da média. Então, eu vou ter um valor subtraído da média e elevar ao quadrado. Esse aqui, subtrai da média e eleva ao quadrado. Esse, subtrai da média e eleva ao quadrado, e assim sucessivamente. Somo essas diferenças, divido por um determinado valor, que é por n menos 1, e eu tenho uma medida de variância. O que isso significa? Né? Se vocês observarem aqui, ó, 21,5 menos 23, né, dá 1,5, eleva ao quadrado. 22 menos 23 dá 1, eleva ao quadrado. E vou somando essas diferenças. 5 menos 23, né, dá 18. Então, eu vou pegar 18 e elevar ao quadrado. Então, esse número vai ser muito maior do que esse aqui. Indicando o quê? Que a dispersão ao redor da média nesse conjunto C é muito maior do que no primeiro. Então, a variância, né, essa expressão aqui, ó, ela serve para dar essa informação para a gente. Bom, aí foi o que eu falei para vocês. Na prática, a gente recomenda usar essa aqui? Não. Na prática, a gente recomenda usar essa. Né? Por quê? Porque ela evita mexer muito com decimais. Tá? Então, essa aqui a gente faz diferença de valores decimais e eleva ao quadrado. Essa aqui não, só pega eles e eleva ao quadrado e ponto final. Então, a probabilidade, né, a taxa de erro aqui, a chance de errar aqui é muito maior do que aqui.
questão de arredondamento, esse tipo de coisa. Tá? Então, eu sugiro vocês usarem essa. Tá, joia? Por nada. Beleza. Né? Então, a gente já sabe que existe a variância, sabe para que serve. Aí agora a gente tem alguns exemplos para calcular. Né? Então, vocês veem que precisa desses quadrados aqui, do número de observações, e calcula as 3 variâncias. Ó. Bom, o que a gente observa? Que a variância da cidade A é 1,63 Celsius ao quadrado. A variância de B é 47,63 Celsius ao quadrado, e a variância de C, 159,50 Celsius ao quadrado. Então, a gente percebe que a variação aqui é muito maior. Na prática, o que as pessoas apresentam? Apresentam a média, tá aqui as 3 médias seriam iguais, e apresentam as 3 variâncias. A gente veria, por essas informações aqui, o quê? Que essa amostra C aqui, ó, ela é muito maior a variação quando comparada com essa amostra A. Tá joia? Para isso que serve a variância, né? Para dar mais informação. E aí a gente consegue, começa a observar que essas 2 medidas juntas já dão uma ideia de como estão nossos dados. Tá joia? Tem uma questão aí, né, que eu vou falar. Isso. Então, a próxima coisa que eu ia falar. Eu percebi aqui que vai apresentar as propriedades primeiro, né, mas eu não sei se todos vocês veem as perguntas aqui, vem, né? Acho que todo mundo vê, né? Vê. Beleza. Então tem a pergunta aí, ó, que se a gente pode retirar a raiz. Pode sim e deve, tá? Por quê? Porque na prática, o que acontece? A gente tem a temperatura aqui, ó, vou voltar nessa tabela, eu tenho 23 graus Celsius em média. Mas aí eu vou apresentar a variância. A gente tem 1,63 graus Celsius ao quadrado de variância. Então, na prática, as pessoas não gostam de interpretar valores ao quadrado, né? Ele tira da escala original. Então, se eu tivesse, essa turma tem em média 22 anos, mas a variância dessa turma é 5 anos ao quadrado. Então, começa a ficar um pouco esquisito. Para evitar isso, as pessoas propuseram o uso dessa medida, que é chamada de desvio padrão, que nada mais, nada menos do que, como o Edwin falou aí, né? É o quê? A raiz da variância. Né? Quando eu faço isso, o que eu faço? Eu volto para a escala original da variável. Então, eu tenho que a minha variância é graus Celsius ao quadrado, e o meu desvio padrão, por exemplo, é 12,63 Celsius. Tá joia? Então, é interessante, sim, passar o desvio padrão. Voltando no slide anterior, a gente tem algumas propriedades de variância. Né? E quais são elas? Né? A variância sempre é um número maior do que zero, então se vocês calcularem e der um número negativo, está errado. Né? E por que é maior do que zero? Basta a gente olhar na expressão dela. Aqui, ó, a gente sempre eleva valores ao quadrado. Então, valores ao quadrado são sempre positivos, consequentemente, a variância, né, aqui, ó, sempre positivo, consequentemente, a variância é um valor positivo. Aqui. A segunda, né? Se eu tenho um conjunto de dados que todas as observações são iguais, não existe variabilidade. Né? Se todo mundo é igual a 2, qual que é a variabilidade? Zero. A minha média é 2, a diferença entre as observações e a média é zero, então não tem variabilidade nenhuma. Então, essa e essa aqui. A terceira propriedade diz o seguinte: se eu somo ou subtraio uma constante no meu conjunto de observações, a minha variância não se altera. Né? Então, um exemplo mais simples para ver isso aí é o seguinte. Vamos aqui de novo, nesses aqui. Eu passo uns exemplos simples, tá? Para tentar facilitar, e também, se vocês esquecerem, vocês lembram. Então, diz o seguinte, ó, se todas as observações do meu conjunto são iguais a 2, a média é igual a 2. A minha variância, é o quê? Né? É cada observação menos a média
eleva ao quadrado. Então, eu vou ter, né? Vou ter isso aqui, ó, rapidinho. Mais um pontinho aqui. 2 menos 2, 0 ao quadrado, 0. 2 menos 2 ao quadrado, 0. Então, a variância é igual a 0. Se eu tenho um conjunto de dados que todas as observações são iguais, é 0. Aí, se eu pego esse conjunto, 2, 2, 2, 2, e somo uma constante, eu vou somar 3 aqui, vou somar 3 aqui, vou somar 3 aqui, vou somar 3 aqui. A minha média resultante fica o quê? Somada a 3. Então, vai dar 5. E o que acontece com a minha variância? Eu vou pegar 5 menos 5, né, agora. 5 menos 5 eleva ao quadrado. 5 menos 5 eleva ao quadrado. A variância também dá 0. Ou seja, se eu somo ou subtraio uma constante em cada observação, a variância não se altera. É isso que está dizendo. Professor. Pode falar. Licença, boa tarde. Boa tarde. Na primeira parte aqui da fórmula de variância, não é o somatório ao quadrado, né? Todos os termos ao quadrado, e aí eu somo um termo ao quadrado, e depois eu somo com outro termo. Deixa eu voltar na expressão aqui. Essa expressão, né, você está falando? Isso, aí seria de baixo. Tá. Então, essa expressão, você vai pegar todas as observações, elevar ao quadrado e somar. Essa primeira parte aqui. Eleva ao quadrado e soma. Aí depois você soma e eleva ao quadrado a soma. Então seria cada termo ao quadrado somando. Essa primeira parte, sim. Cada termo ao quadrado somando. A segunda parte, você primeiro soma todo mundo e depois você eleva ao quadrado. Entendi. Igual as propriedades somatórias, né? Isso. Essa aqui seria a soma de quadrados, essa primeira parte, e essa aqui o quadrado da soma. Tá, joia. Obrigada. Nada. Qualquer coisa pode ficar à vontade. Cadê? A outra propriedade de variância aí, né, é só relembrar da média. Quando eu tenho uma constante que multiplica cada observação, a média fica multiplicada por essa constante. Se eu tenho uma variância, né, como eu saio elevando ao quadrado, né, igual até foi comentado agora aí, ó, eu elevo ao quadrado todas as observações, a minha variância resultante não vai ficar multiplicada pela constante, e sim o quê? Pela constante ao quadrado. Tá já? Então, lembrar disso aí também. Bom, aí fala do desvio, né? Tá aqui, que a gente acabou de discutir também. E aí tem algumas outras medidas, né? Que a gente pode discutir a razão dessas medidas ocorrer, né? Que eu acho interessante vocês pensarem isso. Vamos imaginar a seguinte situação, né? Vamos colocar aqui. Eu tenho um conjunto A, vou colocar aqui um conjunto B. Conjunto A, conjunto B. O conjunto A, né, tem uma média de 3, vou chamar assim, um desvio SD de 4. E nesse caso aqui, a gente coletou 10 informações. No conjunto B, eu tenho uma média igual a 3,5, 3,4, um desvio padrão de 4, e o meu N é igual a 15. Então, olha só o que eu estou dizendo. Vamos imaginar que eu queira saber a idade média da turma 4 de 105. Num dia, eu fui e coletei a idade de vocês, mas nesse dia, tinham apenas 10 alunos na sala. Coletei essa idade, ele me deu uma média, a idade de 3 anos é fogo, né? Mas assim, enfim, pensa que seja isso. Eu coletei a informação de 10 alunos e ele deu uma média de 3. No outro dia, né, eu fui novamente em sala e perguntei. Nesse dia tinham 15 alunos e me deu uma média de 3,4.
com um desvio padrão de 4 também. A pergunta é, qual das duas médias que eu devo acreditar mais? Né? Trocando para a linguajar da estatística, qual dessas duas médias, essa ou essa, é mais precisa? Bom, uma vez que essas quantidades do desvio padrão, que dão informação de como os valores estão rodeando a média, são iguais, eu devo confiar mais aonde? Aqui, né? Por que eu devo confiar mais aqui? Porque aqui eu tenho 15 observações e aqui eu tenho somente 10. É uma situação. A outra situação seria, eu tenho 15 aqui, 15 lá. Só que agora eu tenho um desvio padrão de 8 no segundo. Qual das duas é mais confiável? Qual que eu devo usar, né, se esse for o meu objetivo? Nesse caso, eu uso a 3. Por quê? Porque o desvio padrão em relação, né, à média, ele é menor nesse caso. Então, as observações, está me dizendo que as observações estão muito mais próximas do que 3, do que esse conjunto de dados estão próximos de 3,4. E o número de observações é exatamente o mesmo. Então, para a gente ter uma ideia, né, de qual média é mais precisa, foi proposta esse erro padrão da média. E como vocês podem verificar, ele é uma medida que depende do desvio padrão, que é o que eu falei para vocês, como eles estão variando ao redor da média, e depende do quê? Do número de observações. Esse erro padrão, ele é, então, desvio dividido o quê? Pela raiz de n. É chamado erro padrão da média. E ele é uma medida de quê? De precisão da média. Então, se eu tenho dois conjuntos de dados, tenho duas médias, qual que eu vou usar? Qual que é mais precisa? Eu uso o erro padrão para ter essa resposta. Para a gente ter uma ideia, né, tem um exemplo aqui, ó, que é um exemplo da temperatura. Né? Eu tenho um conjunto de dados e eu quero saber qual daquelas três médias tem a maior precisão. Eu pego o desvio padrão de cada uma, divido pelo número de observações. E observo que a média da cidade A, ela tem uma maior precisão. Por quê? Porque ela tem um menor erro padrão da média. Tá? Beleza isso aí, pessoal? Tranquilo. Tá bom? Outra medida que a gente vê é essa tal de amplitude total. Amplitude total, como o próprio nome diz, ele vai dar qual que é a amplitude do meu conjunto de dados. Então, eu vou pegar o valor de x máximo e o valor de x mínimo. Né? Eu poderia escrever isso aqui também, né? Vou colocar aqui para vocês, só para vocês fazerem uma analogia. Opa, dessa forma aqui, ó. Amplitude total seria o valor de x na posição n de x na posição 1. Ou seja, quando eu escrevo, né, dessa forma, estatística, x, n entre parênteses, eu estou dizendo que é a posição, o indivíduo na posição n com os dados ordenados. Então, é o quê? O máximo. Quando eu escrevo dessa forma, eu estou dizendo que é o x na primeira posição. Então, é o mínimo. Então, poderia ser escrito também dessa outra forma aí. No nosso exemplo, basta pegar o mínimo e o máximo, o mínimo e máximo, o mínimo e máximo. Tá aí a amplitude total. Bom, aí tem outra medida interessante, que a gente chama de coeficiente de variação. Para que serve esse coeficiente de variação? Né? Na verdade, para a gente comparar variabilidade de conjuntos de dados diferentes, é interessante a gente usar o coeficiente de variação. Por quê? Né? Se a gente retorna na expressão da variância, deixa eu achar aqui. Aqui. Se a gente retorna na expressão da variância, a gente percebe que para calcular a variância, a gente precisa do quê?
da média. Então, eu preciso calcular a média. Nossa, o amarelo ficou horrível. Eu preciso calcular a média para que eu possa calcular a variância. Bom, se eu preciso calcular a média do meu conjunto de dados para calcular a variância, a minha variância é influenciada pela média daquele conjunto de dados. Então, se eu tenho conjunto de dados com diferentes médias, essas coisas não vão ser comparáveis. Se elas não vão ser comparáveis, eu preciso de uma medida que faça com que essas coisas sejam comparáveis. E nesse caso é o quê? É o coeficiente de variação. Bom, o que o coeficiente de variação faz? Se, né, a minha média influencia no cálculo da variância, eu vou tirar o efeito dela. E como eu tiro? Eu divido pela média. Então, o CV, na verdade, ele é o quê? Ele é o desvio, né? Porque o desvio é a raiz da variância, para a gente manter a mesma escala, igual o Edwin falou aí, lembrou a gente, e divide pela média. Por que dividiu pela média? Para tirar o efeito da média, uma vez que todo conjunto ele pode ter uma média diferente. Então, se eu quero comparar esses conjuntos em termos de variabilidade, eu tenho que retirar fora esse efeito da média. Então, eles propuseram a medida, que é desvio dividido sobre a média vezes 100. Quanto menor é esse CV, né, o coeficiente de variação, mais homogênea é a amostra, ou seja, mais próximo da média esses valores estão centrados. Para a gente ter uma ideia, né, a gente tem esse exemplo aqui, foi apresentado, onde a gente tem duas micro-regiões, 12 municípios, a média e o desvio. Então, o que eu estou dizendo? Né? Que esse desvio aqui, ó, o 4,3 e o 5,2, para a gente chegar nesses valores, a gente precisou do quê? Da média. Como as duas médias são diferentes, então não é interessante a gente calcular ou decidir pela variabilidade do conjunto de dados baseado no desvio padrão. Eu tenho que retirar esse efeito da média. E como que eu retiro esse efeito da média? Eu vou dividir por ela. Então, divido aqui, 4,3 por 20, divido 5,2 por 30,8, multiplico por 100, tem esses dois valores. Aquele que apresentar menor valor é nesse caso, a região mais homogênea. Tá? Então, seria uma outra forma aí, né? Ou, na verdade, uma forma mais correta da gente decidir por qual conjunto de dados ele tem menor ou maior variabilidade. Qual que é mais homogêneo, né? Qual que varia menos? Pessoal, vocês entenderam até aí? Tranquilo? Beleza, valeu, pessoal. Vamos então para a parte 3, aí depois a gente vai nos exercícios. Parte 3 está aqui. A parte 3, né, eu não sei se vocês entenderam isso aí, mas na verdade vocês viram as mesmas coisas que a gente viu até aqui. Só que aqui os dados estão apresentados de uma maneira um pouco diferente. Esses dados aqui, ó, no caso, eles estão apresentados no que a gente chama de tabela de frequências. Né? O que seria essa tabela de frequências? Seria, né, eu vou aqui, ó, por exemplo, e vou ver quais números são diferentes. Né? Então, eu tenho o 931. Quantas vezes o 931 apareceu nesse conjunto de dados? Somente uma vez. Então, eu venho e construo essa tabela. O 932 apareceu quantas vezes aqui? Então, apareceu 1, 2, 3. Então, ele apareceram 3 vezes. E assim sucessivamente. Ou seja, eu simplifico essa tabelona, ou esse conjunto de dados, em uma tabela muito menor, o que a gente chama de tabela de frequências. Em que essa tabela de frequências a gente tem o valor da observação, o x, e o número de vezes que esse x aparece. Né? Então, o
O 931 apareceu uma vez, o 932 três vezes, 932 quatro vezes, e assim sucessivamente. Se os dados estão apresentados dessa maneira, eu posso também calcular média, calcular variância, calcular desvio padrão. Só que eu preciso agora me atentar, né, para esse fato. Eu tenho que dizer na minha fórmula o quê? O 931 apareceu quantas vezes? Uma vez. Então, 931 vezes 1. E o 932 apareceram quantas vezes? 3 vezes. Então, 932 vezes 3. E esse aqui, 936, apareceu 6 vezes. Então, é 936 vezes 6. E é isso, né, que... Cadê? Que essas expressões fazem, que foram apresentadas para vocês. Na verdade, a gente está calculando a média, só que agora eu pego cada observação e multiplico pelo número de vezes que ela apareceu. Só muda isso aí. Bom, então vai mudar na média, né? Ao invés de eu ter somatório de xi dividido por n, eu tenho agora o somatório de fi, que é o número de vezes que cada observação apareceu, vezes a observação, dividido pelo número total de observações. Então, eu tenho que calcular dessa forma. E aí tem alguns exemplos, né? Que também é exatamente a mesma coisa. Eu acho que o que vale mais a pena, né, é a gente pensar, talvez alguns de vocês podem ter ficado com dúvidas, no cálculo da mediana. Então, olha só. Para a gente calcular a mediana, é interessante a gente construir uma tabela desse tipo. Que seria o quê? Uma tabela onde a gente tem os valores, né? Está nessa coluna, nessa primeira coluna aqui. A gente tem as frequências e a gente vai criar mais uma coluna, que é chamada de frequência acumulada. O que é essa frequência acumulada? É o número de observações que aparecem até, ou que acumulam, no caso, até cada linha. Então, nessa primeira linha aqui, eu acumulei quantas? Uma. Nessa segunda linha, eu acumulei quantas? Eu acumulei uma do primeiro, 3 do segundo, consequentemente, 4. Nessa quarta linha, nessa terceira linha, desculpa, eu acumulei quantos? 1 do primeiro, 3 do segundo, 4 do terceiro. Então, eu tenho 8. E assim sucessivamente até 30. Todo mundo entendeu essa tabela aí? Se alguém não entendeu, para, por favor, tá? Depois que eu construo essa tabela, né, eu vou ter essa frequência acumulada, eu tenho os valores ordenados aqui, eu preciso saber em que posição está a minha mediana. Nesse caso, eu tenho quantos indivíduos? 30. Então, eu tenho um número o quê? Um número par de observações. Se é um número par, eu tenho que pegar o quê? Exatamente os indivíduos do meio. Se é 30, eu vou ter um indivíduo, né? Lembrando, eu vou abrir aqui a expressão, né, para a gente... Ó. Mediana. Cadê você? Aqui. Se é um número par, né, eu vou ter o indivíduo na posição n sobre 2. N sobre 2, então, né, é 30 dividido por 2, posição 15, mais o indivíduo da posição n sobre 2, 15, mais 1, 16. Então, a minha mediana vai ser a média do indivíduo que está na posição 15, mais o indivíduo da posição 16, dividido por 2. Tá? Deixa eu voltar lá. Essa é a parte 3. Está aqui. A gente está aqui. Né? Bom, então eu tenho que ver aonde que estão meus indivíduos 15 e 16. Bom, aqui ele não está, né? Por quê? Porque eu só acumulei 1 até aqui. Aqui também não. Por quê? Porque eu acumulei 4. Então eu não cheguei no 16 ainda. Aqui também não. Por quê? Porque aqui eu só acumulei até 8. Então eu só tenho as 8 primeiras observações.
Até aqui eu acumulei 16, né? E quais indivíduos que eu quero? Eu quero o indivíduo da posição 15, então o da 15 está nessa linha aqui. Né? E o da 16 também, por quê? Porque ele foi até 16. Bom, se eles estão nessa linha, eles são iguais a quanto? A 934. Então, a mediana é o quê? 934 mais 934 dividido por 2, que é igual a 934. Vocês entenderam isso aí, pessoal? Valeu. E aqui vai ser a mesma coisa, né? Só que aqui eu tenho o quê? Um número ímpar. Se eu tenho um número ímpar, então eu tenho o camaradinha lá que divide exatamente ao meio. Qual que é esse camaradinha? Olha na fórmula. É o indivíduo n mais 1 sobre 2. Se o n é 31, mais 1, 32, dividido por 2 dá 16. Venho aqui, ó, nesse conjunto, aonde que está o 16? Né? Aqui eu acumulei só 1, aqui eu acumulei 7, aqui eu acumulei 14. O 16 está aqui? Não, não está. Então ele não é o 934. Acumulei quantos aqui? 19. Então o 16 já passou. Então quem é o 16? 935. Então a gente consegue calcular essa mediana, que é o que está sendo apresentado nesse próximo slide. Tá joia? Da mesma forma, a moda. Né? Qual que é o valor que apareceu o maior número de vezes lá? A gente chama daquele valor que tem a maior frequência e veja, nesses dois casos aqui, ó, a gente vê, né, nesse exemplo, todo mundo apareceu 5 vezes, né? Então, ele é amodal aqui, ó, nenhum apareceu mais do que o outro. E nesse outro caso aqui, ó, esses 4 valores apareceram 5 vezes, enquanto esse aqui só apareceu 2. Então, ele é um conjunto multimodal, em que as modas são 931, 32, 33 e 34. Tá? Então, exatamente a mesma coisa. Só mudou a forma de apresentar os dados. E por aí segue, né? Vai ficar tudo igual, né? Se vocês lembram lá, eu posso abrir aqui, ó, ficar um do lado do outro. Aqui é a medida de posição. Aqui. Vou colocar, dividir a tela. Medidas de dispersão. Agora, se a gente quiser calcular variância, né, vou aumentar. A gente vê a expressão, dá um... Opa. Aqui. Quando a gente tem os dados, né, de forma bruta, a gente pega cada observação, eleva ao quadrado e soma. Depois soma todo mundo, eleva ao quadrado, tem essa expressão. Agora, o que está dizendo? Né? Que a minha observação xi apareceu fi vezes. Então, eu vou elevar ela ao quadrado e multiplico pelo número de vezes que ela aparece. E a mesma coisa aqui, ó, fi vezes xi, é a variável vezes o número de vezes. Então, essa expressão é exatamente igual a essa. Só que o que mudou? Aqui os dados estão apresentados em uma forma de tabela. Ou seja, eu tenho que pegar cada observação e multiplicar pelo número de vezes que ela aparece. Né? Mas é exatamente a mesma coisa. Aí tem um exemplo aí. Desvio padrão, mesma coisa, pega a variância e divide pela raiz da variância, né? Erro padrão, mesma coisa, desvio sobre raiz de n. Amplitude total, a mesma coisa, maior valor menos o menor. Coeficiente de variação, a mesma coisa, pega o desvio, divide pela média, né? Só que o desvio e a média vão ser calculados por essa nova
expressão aí, e tem um exemplo aqui, que até de provas anteriores, apresentado no final do slide. Pessoal, vocês têm alguma dúvida específica no conteúdo? Que aí depois a gente vai, agora a gente vai para os exercícios, né? Se tiver, vocês podem beleza. Pessoal, e a gente tem duas opções agora, né? Depois que a gente discutir os exercícios, a gente pode agora dar uma olhada nos exercícios. Tá, eu já te respondo aí, Luiz, só um minuto. Por nada. Deixa eu perguntar para vocês. A gente pode fazer de duas maneiras diferentes. Primeiro, né, a gente pode olhar os exercícios hoje. Segundo, não sei se vocês tinham dúvida nos exercícios, mas se vocês tiveram, né, talvez com a explicação de hoje vocês consigam fazer sem problema nenhum, e aí se continuar dúvidas, a gente tira as dúvidas na quarta-feira. Ou a gente pode ver hoje, e na quarta-feira fica um horário disponível para se vocês quiserem ver mais alguma coisa, né? Talvez seja mais interessante, né, agora que a gente teve a aula, vocês fazerem, ou alguma dúvida específica no exercício, vocês podem me perguntar hoje, mas também vocês tentarem refazer esses exercícios. Né, eu acho que talvez fique melhor assim, né? A gente não apresentar todos os exercícios, deixa vocês fazerem, né? Se tinha alguma dúvida, essa é a ideia do Pedro, a gente tira alguma dúvida aí, e aí na quarta-feira a gente fecha, para ver se vocês ficam joia para a prova, tá? Que a prova é no sábado. Respondendo a dúvida aí deixa eu me achar aqui, tá? Do Luiz, né? É o seguinte, Luiz. Em estatística, a gente chama esse valor no denominador, né? Vou te mostrar aqui. Em estatística, a gente chama isso aqui, ó, essa quantidade aqui, de graus de liberdade. Então, na média, eu vou te explicar já o que é isso. A média foi dividida por N, né? E por esse motivo, você deve estar com dúvida o porquê a variância é dividida por N menos 1. Poxa, não estou conseguindo. Vai. Por que a variância é dividida por N menos 1? É pelo seguinte, para a gente calcular a variância, a gente precisa calcular uma medida antes. Qual que é essa medida que a gente precisa para a gente obter um número de variância? A média, né? Então, eu preciso calcular a média para que eu possa chegar na variância. Se eu preciso calcular a média, em estatística a gente diz que a gente perdeu uma informação, ou um grau de liberdade. Se isso aqui dependesse de duas medidas, eu perderia 2 graus de liberdade, né? Então, na estatística, a gente tem vários denominadores aqui, que são os graus de liberdade. E como são definidos isso, né, de uma maneira mais simples? Para mim calcular a variância, antes de eu calcular a M, eu preciso calcular a média. Então, eu perco uma informação. Tá joia? Então, por isso que ela é dividida por N menos 1. Beleza aí, Luiz? Tá joia. Deixa eu ver o que tem mais. Então, Vitória, né? Essas aulas assíncronas, né? A disciplina ela foi montada para ser dada dessa maneira. Então, acredito eu que todos os professores, ou deveriam ser todos, tá? Eles estão fazendo nesse tipo de aula, ou seja, a gente disponibiliza esse material narrado para vocês, né? A próxima matéria vai ser eu que vou narrar, e depois a gente tem essa aula síncrona, que é esse resumão de tudo. Né? Por ser um período remoto, né? Já respondi. Por ser um período remoto, eu acho que a dinâmica
melhor, né, que a gente pensou, talvez não seja a mais correta, foi dessa forma. E como são vários professores da disciplina, a gente fez reuniões e definiu fazer desse formato. Então, a gente não pode alterar isso aí no decorrer do período. Tá? Mas todas as aulas serão assim. Vai ter essa aula síncrona, né, que vocês podem escutar a qualquer momento, fazer a qualquer hora. A gente deixa disponível esse horário lá da disciplina, porque às vezes vocês têm outras disciplinas, né, então vocês têm um horário reservado, mas não é obrigado a escutar nesse horário. E depois a gente tem essa aula, que é a aula síncrona, que aí a gente vem fazendo esse resumão. Eu, particularmente, estou achando que está funcionando razoável, né? Eu estou percebendo que vocês estão tendo cuidado de assistir às aulas. Então, quando a gente explica, eu percebo que as dúvidas, ou que às vezes tem alguma dúvida, que às vezes é resolvida até mesmo na explicação. Mas, assim, infelizmente, a gente não pode mudar no momento. Ficou, Júlia, dividido entre 2 professores, né? Eu e o professor Secom. Né? Então, a próxima, que é a parte de regressão e probabilidade, sou eu. As outras é o professor Secom. O Carlos aí, essa aula vai ser disponibilizada. Assim que chega no meu e-mail, eu disponibilizo lá no PVAnet. Tá joia? A Sandy, né, então a resposta, as próximas aulas serão minhas, né? A Larissa, a prova vai ser lá no PVAnet, tá? Ela vai estar disponível, o coordenador da disciplina vai mandar um e-mail para vocês, ela vai estar disponível, se eu não me engano, de 9h55 até 12h05, né? Mas ele vai mandar um e-mail explicando isso aí direitinho para vocês. Vocês vão entrar no PVAnet, e vocês vão fazer a prova. A prova é de múltipla escolha, tem letras e tem verdadeiro ou falso, né? E o que vai ser cobrado, né? Então, como eu falei no primeiro dia de aula, a gente tentou direcionar bastante vocês nesses exercícios que a gente passou. Então, se vocês fizerem esses exercícios entendendo o que está sendo feito, vocês não vão ter problemas na execução da prova. Tá joia? Vocês têm mais alguma questão, pessoal? Tá tudo beleza, hein? Não precisa não, Larissa. Não precisa, porque inicialmente a gente não pensou em enviar, porque o PVAnet, na verdade, não só o PVAnet, né? Todas essas ferramentas que a gente vem usando, elas não estão meio que suportando, né, a demanda. Então, imagino que vocês são, sei lá, 600 não, né, diminuiu, mas 40 vezes a 9, 36, 360 alunos, se todos mandarem fotos, arquivos de prova, vai entupir o nosso e-mail, vai entupir o Google Drive, vai entupir tudo e não ficaria muito bom. Então, infelizmente, ou felizmente, sei lá, né, nesse período vai ser feito dessa forma. Isso pode ser mudado para os próximos períodos? Pode. Né, mas até o momento nada. O que a gente pode, a gente pensou em diluir essa matéria mais, né, e fazer uma disciplina um pouco mais direcionada. Então, vocês não precisam fazer todos aqueles exercícios da apostila. Se vocês fizerem esses aí, né, que não perdem nada dos outros, se fizer os outros, vocês estão bem preparados para a prova. Quando eu falo não perde nada, é porque na apostila tem 20 exercícios, tudo igual. Então, a gente selecionou alguns, né, de forma ao aprendizado, ao tempo de vocês ser maximizado, tá? Já em termos de aprendizado. Então, vocês não perdem conteúdo, não é isso que a gente fez. A gente apenas, vamos supor, facilitou o direcionamento do estudo. Mas vocês poderiam fazer todos, se quisessem. Mas não tem necessidade, porque são todos parecidos, semelhantes, têm a mesma ideia. Tá joia? Pessoal, se ninguém tem nenhuma questão mais, né, então eu agradeço a presença de todos, né, e na quarta-feira a gente volta. Se vocês tiverem alguma dúvida específica nos exercícios, a gente discute. Se não tiverem dúvida, né, com certeza vão surgir algumas outras questões
relacionadas à prova e ao andamento da disciplina, tá joia? Então, na quarta-feira, a gente se encontra novamente. Obrigado, até mais. Tá? Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Vocês podem ir saindo aqui. Professor, Pode falar. deixa eu só tirar uma dúvida que eu tenho muita dificuldade com exatas. Pode falar. O desvio padrão é só a variância ao quadrado? É a raiz da variância. É a raiz. Isso, só isso. Você calcula a variância primeiro, depois você tira a raiz dela e tá jóia. E o erro padrão da média seria a raiz da variância sobre a raiz do N. Isso é o erro padrão. Então tá beleza, porque eu tava com medo de fazer errado aqui. Tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa, na quarta-feira a gente tira dúvidas também. Tá, joia. Muito obrigada. Por nada. Tchau, tchau. Falou, Rodolfo. Falou, Júlia. Vou parar a gravação aqui, pessoal. Até mais.